introdução alimentar, né? Quando começar a oferecer alimentos sólidos para uma criança com alergia ao leite de vaca ou alergia a outros alimentos. As crianças que têm essa parte, né, que são capazes de mastigar, não tem nenhuma doença associada que prejudique a mastigação e a deglutição, todas as crianças vão comer, né? Então fica tranquilo, acalma o coração nesse sentido, porque meu filho nunca vai comer. Tem hora, gente, que demora meses e um belo dia a criança dá um estalo e começa a se alimentar melhor. Tem crianças que comem pouquinho mesmo, tem crianças que vão comer mais, tem crianças que vão ficar mais ali ligadas ao seio materno por mais tempo e tá tudo bem, tá tudo certo, porque nesse momento a alimentação de sólidos complementa o leite materno, isso depois de um ano, porque ela tem ali de 6 meses até um ano, gente, para começar a ter contato com o alimento. Naquele momento, até um ano de idade, o que nutre o seu bebê, o que nutre a sua criança é o seu leite materno, ou na falta do leite materno, a fórmula infantil hipoalergênica, indicada para criança com alergia alimentar. Tá? Então, naquele momento é um processo aí, de 6 meses de puro aprendizado. A criança não vai desnutrir se ela não comer. Se você estiver oferecendo, ela estiver cuspindo. Se você estiver oferecendo, e às vezes ela nem tem interesse de olhar para o alimento, tranca a boquinha, não quer pegar, né? Tá tudo bem, é um processo, mas respira, calma, mantenha o oferecimento com alimentos de qualidade, porque esse é o nosso papel. E o papel da criança é determinar a quantidade que ela vai comer. Isso é um outro grave problema na introdução alimentar de alérgicos, né? E de outras crianças não alérgicas também. Os pais querem que a criança coma logo um pratão, assim, logo de início. Gente, o estômago da criança é muito pequenininho, ela está aprendendo, né? Ela sabe do líquido, do leite da mãe ou da fórmula. Então, assim, uma colher logo no inicinho ali dos 6 meses e meio, 2 colheres, né? Com 7 meses ali 3, com 8 meses 4 colheres de sopa, é essa quantidade, né? A criança não vai bater um pratão logo de cara. Pode até acontecer, é raro. Eu tenho alguns pacientes que sim, comem mais colheres logo no início, mas isso é raro, isso é fora da curva, né? A curva é que a criança consiga ali uma colher de sopa, então vamos dizer umas 3 a 4 daquelas pequenininhas de bebê, né? Que a gente oferece. A quantidade é essa, é pouquinha comida mesmo, né? A criança está ali se acostumando. E uma outra coisa importante também, né, a criança vai numa crescente no tempo dela, então ela determina a quantidade e a gente determina a qualidade. Essa é uma outra frase aí que vocês têm que decorar e para conseguir também acalmar o coração e diminuir essa ansiedade. E lembrar que quem nutre a criança até um ano, né, é o leite materno ou a fórmula hipoalergênica, e o alimento, né, ele está na fase ali de experiência. Até 2 anos, gente, os alimentos sólidos complementam o leite materno. O leite materno, ele é o principal alimento da criança até 2 anos de idade. Não é essa a recomendação da Organização Mundial de Saúde? E essa recomendação não é assim da cabeça deles. Foi feita a partir de vários estudos, se comprovando que o leite materno, na falta do leite materno, a fórmula, até 2 anos é o principal alimento. O alimento sólido vai complementar, tá? Depois disso, sim, aí inverte, né? A quantidade de alimentos sólidos vai aumentando cada vez mais e não é que nesse momento, depois de 2 anos, o leite materno virou água, não vale mais para nada, não é isso. Querendo e podendo continuar com a amamentação, continue até quando você e o seu filho quiserem. O leite materno nunca vira água, né? O leite materno é um alimento vivo e rico e tem a questão vínculo mãe e filho também. Então, fiquem atentas quanto a isso. Eu vejo muitos pitaqueiros de plantão, às vezes, infelizmente, até profissionais de saúde, falando que depois de 1 ano, depois de 2 anos, leite materno não serve para nada, está atrapalhando a introdução alimentar do seu filho com alergia. Não atrapalha, tá? Uma coisa complementa a outra, num dado momento o percentual aí vira, né? Acima dos 2 anos a criança vai comer mais alimentos sólidos do que vai ao leite materno ou à fórmula. Para muitas crianças, com o uso da fórmula, se a criança não é múltipla alérgica, alérgica a muitos alimentos, não desenvolveu uma seletividade alimentar, ela come de diversos grupos de forma variada, com uma dieta equilibrada, depois dos 2 anos pode até ser que ela não precise mais da fórmula
para alérgicos. O leite materno pode continuar, tá? Muito, muito importante. E, gente, então falamos aqui muito dos sinais de prontidão e eu quero reforçar aqui com vocês por que além dos sinais de prontidão, a gente tem que esperar a criança se estabilizar o máximo possível, tá? Por isso é tão importante saber como fazer a dieta correta e os cuidados do dia a dia para a criança estabilizar, para a criança desinflamar, para o sistema imunológico acalmar e a criança estar saudável e apta a receber novas proteínas. Isso é muito importante. Uma criança, gente, que está aí o tempo inteiro, né? Às vezes dá uma melhoradinha, mas explode de alergia de novo. Ou então nunca está totalmente bem, sempre o processo alérgico está ali, a criança está sempre em reação, horas mais, horas menos, mas a criança está ali em constante processo de alergia. Muitas vezes porque a família não foi bem orientada em como fazer essa dieta e os cuidados do dia a dia, né? A grande maioria das vezes é isso. Ou sim, nós temos casos de crianças muito sensíveis e com múltiplas alergias, onde essa estabilização ela é bem mais difícil. Existe, é mais raro, né? Mas existe. Eu tenho alguns pacientes assim, vamos dizer aí que não corresponde, né, a 1% dentre os casos dos meus pacientes, mas que a gente consiga o máximo de estabilização possível. Por quê? Porque se a criança reagir a outro alimento, você vai entender que a criança está reagindo àquele outro alimento e não vai virar aquele angu de caroço, né? Se você sabe, eu acho que eu dei esse alimento, aumentou. Eu não sei, eu dei um monte de alimentos aqui, a criança piorou, ela explodiu de alergia, piorou o sintoma respiratório, piorou a pele da criança, fez placa vermelha e agora qual alimento foi? Eu vou falar sobre isso também nas próximas aulas, gente, durante essa semana. Vou falar de cada aspecto da introdução alimentar. Então, como fazer a introdução, por qual alimento começar, começo com legumes e tubérculos, começo com frutas, cozinho fruta, não cozinho, né? Eu vou dar um monte de dicas para vocês. Então, se vocês estão nesse processo, mesmo que você já tenha iniciado, gente, o processo de introdução alimentar e tenha dado tudo errado, né? Recebi um paciente essa semana no meu programa online que foi exatamente isso, né? Começou a introdução alimentar antes do tempo, a criança não estava pronta, a criança estava em ampla reação, numa tentativa da criança ganhar mais peso, e aí piorou o quadro, a criança começou a fazer mais reação alérgica, desestabilizou completamente a mãe e a família, a mãe estava assim, uma bomba relógio, porque começou a introduzir alimentos de forma totalmente, né, sem amparo, sem aconselhamento, totalmente desordenada. A cada alimento introduzido, a criança fazia mais e mais reações. Então, era o momento de introduzir? Não, porque ela nem tinha os sinais de prontidão e ela nem estava estabilizada. E aí, todo alimento que foi dando para essa criança, ela começou a ter dores, sintomas. E, gente, realmente é o pior quadro, né? Porque a gente acha muitas vezes que a introdução alimentar vai chegar ali para salvar. E muitas vezes a introdução alimentar é colocada dentro das alergias, né? Para as crianças com alergia a alimentos como uma salvadora. Não, começa a introduzir alimento que vai dar tudo certo. Agora a criança vai parar de reagir, ela vai se curar. E não é bem assim que acontece. Né? As chances de, se você fizer errado, fizer fora da ordem, no momento que a criança não está pronta, que a criança comece a explodir de outras alergias e sensibilize ainda mais. Por isso é tão importante vocês entenderem o correto tratamento, entender como fazer a dieta, estabilizar a criança, fazer com que ela pare de ter sintomas, desinflame, fique saudável, fique bem, para conseguir receber alimentos. Eu tenho pacientes, gente, que chegaram no meu programa, né, já com a idade de fazer a introdução alimentar, já tinham até os sinais de prontidão, mas estavam completamente inflamados, em ampla reação alérgica a alimentos. Então, o que a gente fez? Eu conversei muito com essa família, porque eu entendo demais a ansiedade, né? E os outros familiares fazem um coro, né? Nossa, mas esse menino já tem 6 meses e meio, já tem 7 meses e não iniciou o alimento até agora, ele vai desnutrir, ele vai passar mal, ele não vai crescer, e aí começa, né? E às vezes até
profissional ali também que acompanha, fazendo uma pressão. Então, eu conversei muito com essa família, acalmei o coração, expliquei que a criança estava bem nutrida, porque ela estava com leite materno, né? E outros casos com a fórmula. A gente adequou a dieta dessa mãe, deu o tempo ali para a criança estabilizar, ela desinflamou, voltou a ficar saudável, ficou bem. Aí a gente fez todo o processo de forma correta na criança e deu tudo certo, né? E isso é muito importante. Então, esperar o tempo da criança. E é muito importante também, gente, né? Até para realmente, como eu sei que existe essa ansiedade, toda uma pressão, para que você entenda como fazer o tratamento correto das alergias alimentares antes de chegar ali próxima dos 6 meses, para que quando a criança chegar próxima dos 6 meses, a criança já esteja estabilizada e você tenha segurança em começar a introdução alimentar.